Olá, sejam bem-vindos ao podcast Valor Humano. Eu sou o Carlos Carvalho, cirurgião do Centro Médico Gastroclínica, e hoje estou recebendo aqui os colegas Rafael Moroni e Bárbara Marciniak, e nós vamos ter uma conversa sobre diástase abdominal. Sejam bem-vindos, muito obrigado aí pela presença. Obrigada. A ideia é a gente entender um pouquinho como a diástase é vista também por vocês, por ginecologistas, né? Entender um pouco as queixas das pacientes, para a gente tentar oferecer algum tratamento que dê algum conforto, alguma satisfação em cima das queixas, né? Vocês veem isso como uma coisa frequente de consultório? A paciente se queixa muito de diástase? A gente acha que pensando na obstetrícia, né, nas gestantes, assim, dá para a gente ver que mais da metade das pacientes lá no final da gestação vão ter, né, algum grau de diástase, seja esse um grau incômodo, né, que elas chegam a queixar, a incomodar, ou que a gente às vezes perceba só no exame físico, né, mas é inevitável, é muito, muito comum de acontecer, e algumas acabam que continuam tendo no pós-parto, né, então eu diria que é um dos grupos assim que a gente mais tem prevalência, né, Rafael, de diástase. Sim. E muitas vezes, assim, as gestantes no terceiro trimestre, quando isso está maximizado, elas às vezes não tanta atenção, mas assim, não tem tanta percepção da fraqueza da diástase, até por conta de todo o efeito de massa ali do útero gravídico mesmo, então pressionando o assoalho pélvico, pressionando o abdômen. Então, esses sintomas, eles acabam não sendo, às vezes, diretamente relacionados a essa fraqueza abdominal. Já depois do nascimento, né, depois do parto, em que já não existe mais esse volume, é que vem, às vezes, essa percepção do quão fraco ali ou disfuncional que está a parede abdominal, né? Tem mulheres que às vezes no pós-parto realmente ficam com uma dificuldade importante, às vezes até para se levantar da posição deitada, precisa fazer isso sempre mais de lado, tem a sensação de que parece que vai falhar a musculatura mesmo, né? E isso às vezes se reflete em outras atividades do dia a dia, né? Questões posturais, né? Urinárias, intestinais, né? Sim. A gente vê vocês notam uma diferença nas pacientes que fizeram parto ou que fizeram cesárea? Ou isso não... Não, a gente percebe porque tem, né, os estudos hoje todos direcionam para correlação que tem entre a disfunção do assoalho pélvico e a fragilidade da parede abdominal, né? Então, pensando na musculatura como uma estrutura. Então, geralmente, sim, as pacientes que têm o parto, elas acabam queixando-se mais da diástase no pós, né? Da flacidez como um todo, né? As alterações do assoalho pélvico que vem junto. Então, como o Rafael falou, incontinência, acaba que essas pacientes acho que têm maior prevalência, assim, dos sintomas. E assim, pensando no assoalho pélvico, né? O parto seria além da perda de função e força que existe da parede abdominal, todo o grau de trauma que vai existir do assoalho pélvico, e muitas vezes as queixas podem se sobrepor ou elas serem reforçadas, né? A origem de uma das queixas ser reforçada pela origem de outra queixa, né? Então, eventualmente, por exemplo, uma gestante, que teve bebê de parto normal, que teve lá um trauma de assoalho pélvico, que vai ter eventualmente uma situação de evacuação obstruída ali por alguma alteração de assoalho pélvico, isso vai ser potencializado, às vezes por uma perda também de capacidade de criar uma pressão abdominal para evacuação, né? Algo que às vezes numa paciente que teve cesárea, ela vai ter a fraqueza abdominal, mas não vai ter às vezes uma disfunção ali do assoalho mesmo, né? Então, muitas vezes as queixas podem se sobrepor, mas a gente percebe que elas são um pouco mais acentuadas no parto por conta dessa dupla disfunção, digamos assim. Acaba somando as fraquezas, né? E acho que assim, comparando gestações, né, outra coisa que é mais comum da gente ter é quando por exemplo, gestação múltipla, né, grávida de gêmeos ou um neném muito grande, paciente que ganha muito peso, né, na gestação, assim, a gente percebe que acaba se tornando mais sintomática independente da via de parto. Aí, nesses casos, já é um fator de risco a mais, né? Sim. Como no homem também, né? Pode estar associado à obesidade, ao tabagismo, né? Então, quando isso acontece na mulher também, na gestante, deve acabar piorando o risco também, né? Acho que é tudo questão de aumento de pressão intraabdominal mesmo, né? Então, quanto maior o bebê, maior a distensão, no caso, como o senhor comentou, do homem ali, tossidor crônico, constipado, né? Acho que tudo... Acaba forçando mais, né?
E as pacientes geralmente exigem alguma investigação, assim, ou é uma queixa que só no exame físico vocês já conseguem, tipo, acalmar a paciente que aquilo é uma decorrência da fraqueza muscular? Vocês costumam pedir exame, assim, ultrassom, tomografia? Por isso não. No geral, não, né? Não. No geral, assim, são... Como a maioria das nossas pacientes, a gente tende a já encaminhar para fisioterapia pélvica antes, né? Durante a gestação. Então, acho que é um trabalho já muito focado que a fisio faz, considerando, né, os riscos que ela tem de fazer diástase. Então, elas já treinam muito durante a gestação para evitar disso acontecer. Então, a paciente já vem com a queixa, né? Grande maioria das vezes, né? É difícil, assim, ter que pedir algum exame. A gente palpa, né? Sim. O diagnóstico é bem clínico, assim. Só exame físico. Então, né, dá para ver pelo ultrassom. Talvez tenha pacientes que venham com ultrassom, mas a grande maioria é pela conversa, assim, pela história, a gente já identifica, né? Sim. E vocês costumam usar algum critério para indicar, assim, se essa paciente tem uma diástase muito importante, que exige algum tipo de tratamento, seja ele reforço de musculatura, fisioterapia, né? Ou tratamento cirúrgico? Vocês costumam ter um critério para indicação ou é muito mais só pelo nível de queixa? Acho que vai muito da paciente, né? Da mulher ali. Eu diria que a imensa maioria percebe que tem algo diferente, mas num primeiro momento às vezes não valoriza tanto ou tem aquela expectativa de ter uma melhora espontânea, né? Com a recuperação ali mais tardia do pós-parto, né? Aquelas que mantêm uma queixa mais tardia, eventualmente a gente acaba aí valorizando mais essa queixa, né? Até porque existe às vezes uma mudança, né? Nos primeiros 60, 90 dias uma disfunção mais acentuada e a mulher às vezes está atribulada ali com o bebê também, então acaba nem valorizando tanto aquela situação e depois vai percebendo que muitas vezes isso se mantém e é o momento em que ela às vezes nos questiona, né, o que pode ser feito, né? Esse pós-parto imediato tem muita mudança, né? As mudanças fisiológicas da gestação que acontecem são muito intensas. Então, acho que nessa fase, assim, é difícil a gente ver, assim, paciente que venha como prioridade procurando tratamento, né? Mas mais a longo prazo, assim, aí a gente classifica mesmo de acordo com queixa. Acho que como a grande maioria dos nossos sintomas, a gente tenta sempre uma abordagem conservadora primeiro, né? Buscar os exercícios hipopressivos, enfim, fisioterapia, né? Atividade física. Mas a gente sabe, né, que pensando em fragilidade ali, em dano que teve na parte muscular, que acaba tendo suas limitações, né, esse tipo de tratamento. Então, dependendo do sintoma, dependendo do grau de diástase, enfim, daí a gente já direciona para um tratamento cirúrgico mesmo, né? Sim. E normalmente vocês já liberam a paciente não cesárea, mas, por exemplo, pós-parto, para uma atividade física muscular de fortalecimento mais precoce também. Sim, o pós-parto volta, né, para atividade física mais precoce. A gente tem que lembrar da consciência do assoalho pélvico, né? Então, imagina, é diferente de uma paciente fazer um agachamento, levantar um peso depois de um parto do que ela fazia na rotina. Mas a atividade física já volta bem mais precoce do que a cesárea, né? Elas se sentem mais preparadas para isso também. Então... esse fortalecimento de toda a caixa muscular, né, do abdômen ajuda bastante, né? As pessoas achavam antes que o exercício de abdominal era o principal, né? No fim, não, né? Porque tem que fortalecer todos os oblíquos, o transverso, né? Isso ajuda bastante nos pacientes com diástase. Não de resolver a diástase, mas na tentativa de manter a musculatura mais firme no geral, né? É uma questão compensatória, na verdade, né? Acaba que a fragilidade central acaba sendo compensada, às vezes, por um você não corrige o defeito estético, anatômico, mas você melhora o conjunto da coisa, né? Tem até... Eu estava lembrando hoje, né? Quando a gente falou de falar de diástase, tem uma blogueira muito famosa, chama Bianca. E ela, no pós-parto, assim, sabe aquelas mulheres que ficam lindas, maravilhosas, abdômen definido, tudo bonitinho. Um dia ela colocou uma foto de biquíni, assim, e começaram, que barriga estranha, que barriga estranha. E até as meninas aqui da Físio chegaram a postar, falando sobre, né? Então, assim, era uma barriga bonita, definida, uma musculatura forte, mas tinha, assim, um defeito de diástase gigantesco. E ela veio a público depois se retratar, falar sobre isso, né? E é algo que, assim...
por mais que ela tivesse ali, né? Tava trabalhando, tava fazendo exercício, era tudo definido, tudo certinho, o defeito muscular veio depois do parto, né? Depois da gestação Sim. dela. Às vezes não tem como evitar isso, né? Sim. Mesmo com uma qualidade muscular boa, né? E esses sintomas que você falou, Rafael, da disfunção pélvica, incontinência urinária, ou se existem outras complicações ginecológicas, né, prolapso genital, alguma coisa associada a essas pacientes, isso é mais frequência assim, de acontecimento? Aí é difícil isolar, talvez, o fator diástase, né? Porque Sim. a própria gestação, pelo aumento de pressão intraabdominal, pela perda de fibra muscular, desnervação que vai acontecer só pela compressão do útero gravídico sobre o assoalho pélvico, e para as que tiverem parto, o trauma que vai existir de assoalho pélvico, isso tudo gera, né, sintomas disfuncionais aí de assoalho pélvico que vão se somar, né? Mas pensando assim nessa, vamos dizer, teoria de continuidade muscular ali, né? Você tem o assoalho pélvico inserido na pelve óssea, funcionando como, na verdade, o assoalho do abdômen como um todo, né? E depois a caixa abdominal, como você comentou. Mas a gente vê, assim, mulheres que têm uma disfunção abdominal importante, elas naturalmente vão ter muito mais dificuldade postural, de manter uma postura ereta, consequentemente vão ter uma rotação não perfeita da pelve na postura vertical. Isso vai fazer com que se mude o direcionamento de força ali e vai acabar tendo então uma compressão do assoalho pélvico em locais de maior fragilidade, né? Que é o que acaba levando no longo prazo ao descenso ali, aos prolapsos genitais, também a disfunção da parte de continência também, né? Então acaba sendo um fator promotor, né? Você tem o trauma agudo ali, que gera uma disfunção imediata e que a pessoa já vai ficar sintomática, e tem aquela que não tem aquela disfunção imediata, mas que vamos dizer assim, essa perda do balanço de forças ali, com o passar do tempo, vai acabar sendo um candidato a se tornar uma pessoa com sintomas futuros, né? Seja miccionais, evacuatórios, sexuais, dor pélvica crônica, né? Que pode surgir ali desse desbalanço, né? Uma fraqueza que não é só num ponto específico, né? E essas novas técnicas de tratamento, né, das diástases, além da abdominoplastia, vocês enxergam isso como uma coisa interessante que pode realmente ajudar os pacientes? Ou como é que vocês veem isso assim nessas pacientes que não têm uma queixa tão importante, mas às vezes têm um sintoma ou uma demanda reprimida por ter a diástase com uma questão estética que às vezes não é valorizada? Vocês acham que isso pode evoluir bastante? Bom, pensando, né, no tratamento cirúrgico, as pacientes, assim, eu vejo que elas tendem a falar muito mais com a médica mulher, assim, da questão estética, né? Então, as pacientes, geralmente, elas se incomodam. Tinham um corpo e depois de ter filhos, isso muda. E não necessariamente ela quer passar por uma abdominoplastia, por uma cirurgia grande, Sim. né? Isso é um trauma, né? Você vai colocar um biquíni, depois vai ter aquela cicatriz que vai incomodar. Então, pensar que existem técnicas que vão resolver, às vezes, uma coisa pequena, que nos parece pequena, mas que para a paciente é bem traumático, é algo que a gente sugere e que vê, assim, uma aceitação muito boa. Então, acho que essas técnicas, né, da aplicatura, enfim, né, as técnicas mais por vídeo, assim, que vão trazer para a paciente uma recuperação mais rápida, eu acho que estão tendo uma aceitação muito maior, assim, para a gente é um recurso, assim, bem legal da gente começar a pensar já. E são técnicas também que permitem outros tratamentos estéticos associados, né? Associado com o cirurgião plástico, lipoaspiração, as técnicas de retração do tecido conjuntivo, né? Que tem tido um resultado estético que você pode fazer nessa mesma abordagem minimamente invasiva, né? Eu acho que isso também é bem interessante porque acaba solucionando junto pequenos outros probleminhas, né? Que as mulheres geralmente se queixam também, né? Exatamente. Quando a gente pode trabalhar em conjunto, assim, né? Trazer outra especialidade junto para ter um resultado melhor, desde que a gente esteja trabalhando ali com segurança e fazendo melhor, a gente tem que lançar mão de tudo que é recurso mesmo, porque os resultados são cada vez mais satisfatórios, né? Sim. E assim, como a Bárbara falou, né, como essas novas técnicas minimamente invasivas, elas assim agregam uma melhora para o paciente sem
aquele trauma mais extenso da abdominoplastia, né? Claro que tem que se avaliar ali caso a caso, né, o grau de disfunção que a paciente tem, o que ela espera, mas de repente para uma paciente, uma mulher que está num período pós-parto mais tardio, que tem uma queixa mais bem relacionada somente a diástase, não tem tanto questão de gordura, adiposidade mesmo, né, e pensa só na parte da disfunção relacionada à diástase, o incômodo com a diástase, né, eu acho que é bem interessante. E assim, a gente como uma área que recebe essas mulheres, né, com a queixa, às vezes a gente não é exatamente o profissional que executa, né, esses reparos, a gente acaba tendo que encaminhar para o colega, assim, e o que a gente poderia, assim, quando a paciente vai perguntar para nós, né, como que funciona, o que ela pode esperar disso, né, o que a gente poderia, assim, explicar para essa mulher que tem a queixa da diástase em termos do que ela pode esperar em relação a um tratamento minimamente invasivo, assim, como que isso funciona? Então, isso evoluiu bastante, né, do passado, mesmo com o advento da videocirurgia. Antigamente se pensava na correção de dentro do abdômen, né? E nos últimos anos se desenvolveu uma técnica em que você faz a dissecção muito parecida com a dissecção da abdominoplastia clássica, mas muito limitada na parte da linha média, por vídeo também, né? Entre o músculo e a gordura, e se faz a aplicatura nessa situação. Então, isso te dá uma agressão muito menor no nível de dissecção e uma recuperação muito mais rápida do paciente em termos de liberação para atividades. Não é todo aquele repouso e aquela limitação da cirurgia plástica convencional. Com 3 incisões, mais ou menos ali na linha da cesárea, 3 pequenas incisões de 0,5 centímetro e 1,5 centímetro, a incisão maior. Então, um grau de satisfação tanto com a cicatriz, que é bem pequena, né? As cicatrizes são pequenas, ficam escondidas na linha do biquíni praticamente, e uma recuperação pós-operatória bem mais rápida do que os tratamentos convencionais. E também essas pacientes podem associar, se for do interesse e da necessidade, juntamente com o cirurgião plástico, tratamentos de gordura localizada, tipo lipoaspiração, técnicas avançadas de retração do tecido conjuntivo, né? Tem bastante coisa nova em cima disso. Então, dá um resultado bem interessante com uma recuperação muito rápida também. É interessante essa questão da recuperação rápida, né? Que elas às vezes estão nessa situação ali com um bebê pequeno e ficam pensando que vão ter que parar a vida delas ali para fazer a abdominoplastia tem as né? limitações tanto da cicatriz como da recuperação longa, né? Então, as mulheres têm uma certa resistência. Lógico que tem casos em que a indicação é formal, né? Mas para muitas pacientes, esse tipo de tratamento minimamente invasivo, ele é muito bem indicado e podendo ser associado com alguns detalhes também. É bem interessante. Sem dúvida, né? Tá ganhando mais aquela paciente que busca aquele resultado final, aquele lapidar final, assim, eu acho que pensando, né, na cicatrização, enfim, na aplicação dessas outras técnicas, eu acho que vem muito bem indicado, assim, para a grande maioria dessas pacientes. Então, eu quero agradecer a presença de vocês, Bárbara e Rafael. Foi uma conversa bem interessante, né, para a gente tirar algumas dúvidas e alguns esclarecimentos sobre essa situação da diástase. Eu acho que a gente consegue ajudar muitos pacientes que têm alguma dúvida ou que queiram seguir algum tratamento nessa linha, né? Se vocês quiserem deixar o Instagram de vocês para aqueles que estão assistindo e nos ouvindo também, fica à vontade. Obrigada, Dr. Carlos. Muito bom ouvir sobre essas técnicas novas que a gente tem agora, né? E para a gente poder repassar isso para as pacientes. Então, se vocês quiserem, a gente tem o @ da equipe, né? Que é o AMI Cascavel, e o meu pessoal é o dra.barbaramarciniak. E o Rafael também. Também agradeço, Dr. Carlos, pelo convite aqui. Um bate-papo legal, um tema que chega sempre para nós, né? Mas o tratamento muitas vezes a gente não domina, então muito interessante aí conversar com alguém que executa essas técnicas, né? Também fico à disposição para algum esclarecimento em relação ao Instagram. O meu é @RafaelMoroni, tá? Muito obrigado. Quero agradecer mais uma vez a vocês dois pela presença
E agradecer a você que está nos vendo e nos ouvindo. Vou deixar o meu Instagram também, @Dr. Carlos Alberto de Carvalho. E até a próxima. Obrigado.